O 10º, então, a responsabilidade do cristão é o quê? Compartilhar as orientações de saúde que recebeu. Cada item desses que eu coloquei para vocês, a gente tem que trabalhar ele individualmente para compreender. Aqui o nosso propósito é abrir o leque e colocar para vocês que a reforma de saúde, ela não é só dietética, ela não está só relacionada com a nossa alimentação. Ela é um assunto muito mais amplo que isso. E muitas vezes a gente se pega em determinados assuntos, ou se pega somente numa linha e acaba esquecendo do resto do contexto geral. Esses 10 itens que a gente citou aqui, eles são apenas tópicos, porque a reforma de saúde ela é muito imensa, ela tem muita coisa que a gente pode trabalhar, certo? Então, agora nós vamos colocar aqui outra visão que a Ellen White teve, que diz respeito às instituições de saúde. Em dezembro de 1865, notei que a reforma de saúde é um grande empreendimento, intimamente ligado à vontade presente, e que os adventistas do sétimo dia deveriam ter estabelecimento para doentes, onde pudessem ser tratados de suas doenças e também aprender a cuidar de si mesmo e prevenir doenças. 3 aspectos importantes. Os estabelecimentos de saúde serviriam para tratar. Outro aspecto, para cuidar, para ensinar a gente a cuidar da saúde da gente. E também para o quê? Prevenir doenças. Olha só, gente, isso é muito importante. Quando nós aceitamos fazer parte da Igreja Adventista, nós aceitamos o movimento de saúde. E nós temos uma responsabilidade, que é a responsabilidade de compartilhar essas informações com os outros, certo? Então, por isso que nós estamos aqui hoje, relembrando as fases desse movimento, e eu estou aqui com o propósito de conscientizar vocês, né, para vocês aderirem a esse movimento e fazerem algumas mudanças na vida de vocês. O primeiro, então, instituto que foi criado, foi de reforma de saúde, foi o sanatório de Betclic, né? E nesse sanatório, ele foi fantástico, porque eles faziam tratamentos inovadores, tratamentos de hidroterapia, eles faziam tratamentos na parte de atividade física, tinham muitos aparelhos de educação física, né, para trabalhar a parte estrutural física que foram inventados nesse sanatório, e ele foi uma bênção por um bom período de tempo. Mas, infelizmente, esse sanatório ele sofreu a influência do Dr. Kellogg, e ele começou a ter algumas ideias que não eram ideias dentro da proposta do movimento de saúde adventista. Então, ele começou a colocar o quê? Ele começou, né, a enfatizar a importância da mudança dos hábitos de saúde, mas não relacionadas à terceira mensagem angélica, ou seja, começou a tirar a mudança de saúde e não colocar uma conotação espiritual para essa mudança de saúde. Ele dava mais ênfase à fitoterapia e ao humanismo. Ele começou, então, a desligar o seu trabalho de saúde do trabalho de evangelismo, e ele começou a defender ideias panteístas. E nós sabemos que, infelizmente, esse sanatório acabou pegando fogo, né? E acabou, então, não tendo mais a sua função. E eu coloquei esse aspecto aqui para dizer para vocês o seguinte: nós temos que ter muito cuidado quando a gente prega a reforma de saúde, ou quando a gente adere ao movimento de saúde. Porque algumas pessoas, elas entram por uma linha extremista, e elas acabam perdendo o foco dessa proposta do movimento de saúde adventista. E as pessoas acabam focando tanto na saúde física, ou na saúde espiritual, que esquecem da saúde espiritual. O verdadeiro propósito de nós fazermos o movimento de reforma na nossa vida é entendermos que nós temos que ter um corpo sadio, uma mente sadia, para quê? Para louvar a Deus, para testemunhar o poder que Deus tem de cura na nossa vida. Então, nós não podemos fazer, né, como esse médico fez, e simplesmente visar só o lado de ter uma saúde boa, né, visar só esse aspecto e esquecer
que essa reforma de saúde, que esse estilo de vida adventista, ele tem um propósito. E o propósito dele é o quê? Que a gente possa fazer essa transformação, não só física, não só mental, mas principalmente espiritual. Porque nós precisamos ter um corpo saudável. Para quê? Para pregar a palavra de Deus, né? Para compartilhar com as outras pessoas os milagres que Deus pode fazer na nossa vida. Eu creio que Deus pode fazer milagre na vida de todos nós que estamos aqui. Eu creio que Deus ele pode curar uma enfermidade. Mas nós sabemos e nós temos vários instrumentos, várias orientações na nossa mão que delas podemos colocar em prática na nossa vida. Deus nos deu a oportunidade de sermos um agente que interage com Ele para melhorar a nossa saúde. Aqui, então, nós temos, né, várias instituições. A Igreja Adventista, se não estou enganada, não sei se esses dados não mudaram, mas nós temos atualmente, em média, 700 instituições de saúde. Para a gente ter noção do quanto é importante, né, essa reforma na nossa vida. Nós já estamos encerrando, tá? Para vocês que estão em casa, agora é um momento que eu gostaria que a gente fizesse uma reflexão. Por que nós devemos aderir ao movimento de saúde da Igreja Adventista? Por que nós devemos optar pelo estilo de vida adventista? Então, vamos lá, algumas reflexões. Primeiro, para termos uma saúde física, mental e espiritual, certo? Segundo, a mensagem de saúde está diretamente ligada ao quê? À vinda de Jesus, ao advento. Se eu estiver doente, como que eu vou pregar a palavra de Deus? Como que eu vou ter força para sair para pregar a palavra de Deus? Ellen White diz que a mensagem de saúde é um braço, né? É um braço na pregação do Evangelho. E hoje eu vejo isso com muito mais ênfase. Porque hoje, se nós estivéssemos colocando em prática os ensinamentos de saúde que nós temos conhecimento, que nós temos acesso, muitos de nós poderíamos estar pregando o Evangelho de forma diferente. Nós não estamos explorando essa área dentro do nosso contexto como igreja. E nós precisamos explorar. Eu convido vocês a fazer uma reflexão hoje na vida de vocês, hoje que vamos conversar sobre alguns assuntos, e eu me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem, certo? Para conversarmos sobre vários temas, para que a gente possa dar esse pontapé inicial e começar a mudar a nossa vida. Pode ser que alguns de vocês estejam pensando assim, mas eu já tenho idade muito avançada, eu não preciso mudar nada, certo? Então, eu vou dizer para vocês que não importa a idade, qualquer mudança que nós fizermos, ela vai contribuir para termos uma qualidade de vida melhor. Outro aspecto, então, é porque faz parte do nosso processo de quê? De santificação. Então, eu espero que a gente tenha, né, feito uma breve retrospectiva do movimento de saúde da Igreja Adventista. E eu quero terminar com esse texto que diz assim: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. O que Deus quer que a gente tenha? Saúde, né? E Deus nos ama de uma forma tão intensa e tão maravilhosa que Ele se preocupou com todos os aspectos da nossa vida. Então, eu convido vocês que estão aqui hoje, convido vocês que estão em casa, que nós possamos refletir. O que nós estamos fazendo para mudar a nossa vida? O que nós estamos fazendo para termos condições de pregar a palavra de Deus? Hoje nós temos vários movimentos de saúde acontecendo a nível mundial. E eu fico triste porque nós estamos parados. Nós temos um conhecimento tão grande, tão amplo nessa área, e muitas vezes nós não colocamos ele em prática na nossa vida. Então eu peço para vocês que pensem com carinho. Às vezes vocês acham que fazer uma mudança de saúde é uma coisa tão difícil, mas eu vou dizer que é uma coisa tão prática e muito barata. Ok? Muito barata. Porque às vezes é só nós tirarmos
o excesso de açúcar, começarmos a tomar mais água, fazermos uma caminhada, diminuirmos as alimentações industrializadas, tirarmos os enlatados, comermos de forma o mais simples possível. São poucas coisas que a gente precisa fazer para que a gente melhore um pouco da nossa saúde. Deus jamais ia nos dar algo que não estivesse ao nosso alcance. Certo? Nada que não tivesse ao nosso alcance. Então eu quero convidar vocês que estão aqui hoje, vocês que estão em casa, primeiro para estar hoje de tarde aqui conosco às 16 horas, ou presencialmente ou em casa, que nós vamos de tarde conversar sobre tratamentos alternativos. O que é isso? Podemos ou não podemos fazer? Certo? Que tipo de tratamento é esse? É um assunto bem importante que eu acho que a gente precisa conversar sobre ele. Ok? Então, convido vocês para estar de tarde. Sim. Sim. Sim, exatamente, né? Nós temos uma gama enorme de livros sobre saúde. Hoje à tarde eu vou trazer alguns para vocês, certo? Ok? Então vamos terminar. Vamos cantar então o nosso hino final. Vou pedir para os guris projetarem. E vou pedir que vocês fiquem ao longo desse sábado pensando e comprando a ideia de que nós podemos fazer algumas mudanças na nossa vida, certo? Deus, somos gratos porque Tu tem nos cuidado, tem nos protegido e tem guiado as nossas vidas. Pedimos, Senhor, nesse momento, que Tu possa fazer com que nos conscientizamos da necessidade de mudarmos alguns hábitos da nossa saúde. Sabemos que Tu é um Deus grandioso e um Deus poderoso e que através do nosso relacionamento contigo, nós podemos vencer muitas barreiras e muitas batalhas. Fique conosco, Senhor, nesse restante de sábado, especialmente com os irmãos que estão em casa, que Tu possa estar presente na vida deles, os protegendo e os guiando. Também, Senhor, com aqueles que estão enfermos, que Tu possa mandar Teus anjos para estar com eles e que Tu possa também sará-los, se for da Tua vontade. Nos dê um sábado abençoado, é o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos